que através de um culto online nós possamos juntos, nas nossas casas, engrandecer o Senhor através das nossas canções. É motivo de alegria que mesmo em meio a essa crise que nos afasta fisicamente, nós como corpo de Cristo, espiritualmente podemos estar unidos, mesmo que pelas redes, mesmo que online, mesmo que através de uma gravação. Carta de 1 Pedro, a partir do verso 3, palavra do Senhor. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em tempos de crise, em tempos de vírus, que nós acabamos nos entristecendo por não poder partilhar desse momento como comunidade, a nossa fé nos une. Através dessas canções, através dessas ministrações, a nossa fé tem nos unido. A nossa fé tem se mantido firme através desses tempos de crise, e que revele ainda mais o nosso coração e onde nós estamos firmando a nossa vida. Que dias como esse revelem de fato a fé em Jesus Cristo, para que nós sejamos cada vez mais fundamentados na sua palavra, no seu amor. Que juntos nessa noite, se você estiver na sua casa, quiser se colocar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer o louvor sentado mesmo, fique à vontade. O Espírito de Deus está sobre nós. Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Sopro divino, puseste vida em mim. E amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim.
que ouro e prata, mais que a mim, Senhor, te amor sem fim, nem as estrelas dos céus conterão o teu amor sem fim, nem as estrelas dos céus conterão o teu amor sem fim. Mais uma vez, nem as estrelas dos céus conterão o teu amor sem fim. Senhor, Senhor, te amo mais que ouro e prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que ouro e prata, mais que a mim. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que trouxe o mundo à existência, o Cristo e o Messias, Filho de Deus. Seu trono eterno é aleluia. Juiz e raiz de Davi, a morte não te silenciou, sua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saron.
viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Seu trono eterno juiz e raiz de Davi. Senhor, tu és essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que nunca falha. Seu trono eterno. Juiz e raiz de Davi. Teu trono eterno. Juiz e Boa noite, galera. Muito legal estar aqui mais uma vez com vocês para o nosso culto Alcance Jovem Pinhais. E antes de passar para o momento da palavra, eu queria fazer tempo de ofertas e de dízimo com vocês. E eu queria que vocês me acompanhassem na leitura de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. A palavra diz assim, ó: E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Eu creio que naturalmente a minha e a sua resposta para o nosso relacionamento com Deus se baseia na necessidade, né? Deus, eu preciso de alguma coisa. Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Deus, eu preciso que o Senhor me cure. Deus, eu preciso de algo. Essa é geralmente a nossa premissa para o nosso relacionamento com Deus. E não é errado em si mesmo, porque Deus, Ele gosta, Ele quer nos abençoar. Essa é uma das faces de Deus, um Deus que nos abençoa. Mas esse texto, cara, ele nos ensina a buscar a Deus, não primeiramente pela necessidade, mas pela gratidão. A gratidão, ela vem antes da necessidade, assim como a semente vem antes do fruto, como o texto nos ensina. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus só por esse dia que passou. Então a gente precisa colocar isso em prática quando se diz respeito à oferta, quando se diz respeito aos dízimos, ao nosso dinheiro. A gratidão vem antes da necessidade. Deus quer que a gente tenha esse entendimento para que o nosso dinheiro, ele tenha, além de um peso natural, como deve ser, ele tenha um peso espiritual. Então, antes de usar o dinheiro para as minhas necessidades ou como pão, eu preciso entender que o meu dinheiro, ele é semente. E nós somos satisfeitos plenamente com o nosso dinheiro. Às vezes nós não somos, plenamente satisfeitos com o nosso dinheiro. A gente não vê
o nosso dinheiro com todo o potencial que ele podia ter, porque a gente trata primeiramente ele como pão e não como semente. Mas quando a gente aplica esse princípio para dízimos e para ofertas principalmente, quando nós somos gratos antes da necessidade, a gente prioriza os nossos recursos para que ele seja primeiramente uma semente. E o texto diz que nós seremos enriquecidos em tudo aquilo que a gente precisar, e o nosso dinheiro vai ter, além de um poder para nos abençoar, vai ter poder para abençoar outras pessoas, porque ele vai ser um fruto de justiça, ele vai nos enriquecer em tudo, para toda generosidade. Então, querido, com esse entendimento, eu queria que você, nesse momento, separasse o seu dízimo, a sua oferta. Nesse tempo que vivemos de isolamento, não temos como fazer isso como fazíamos aqui de costume, trazer o nosso dinheiro no momento de oferta e de dízimo, mas nós precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus. Eu creio que Deus, Ele entende a situação que cada um de nós está passando, né? Mas é um princípio que nós estamos cumprindo aqui. Vai aparecer na sua tela as nossas contas, né? As contas bancárias daqui da Alcance Pinhais, para que você possa, se você não puder trazer aqui o seu dinheiro, transferir aí pelo seu celular, pelo seu computador, para que você possa continuar aplicando esse princípio que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos feito entender através da Tua palavra que nós devemos nos achegar a Ti, primeiramente com um sentimento de gratidão, porque o Senhor tem feito tudo por nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que se achega às nossas mãos, às nossas famílias, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa igreja. O Senhor está no controle de tudo e tem cuidado das nossas vidas. Por isso, eu oro para que haja um entendimento da Tua igreja, um entendimento nos jovens dessa casa, que nós precisamos nos achegar a Ti primeiro com um sentimento de gratidão. E eu oro para que esse entendimento seja aplicado na maneira como dizimamos, na maneira como ofertamos. Deus, eu oro para que a dispensa de todos aqueles que estão nos assistindo, Deus, elas não fiquem vazias nesse tempo, Deus, para que o desespero, a ansiedade, Deus, os problemas não alcancem essa casa, mas para que o Senhor, de maneira milagrosa, Deus, faça com que todos sejam supridos naquilo que necessitam. E Deus, e que nós possamos continuar cumprindo com o que a Tua palavra nos ensina, acerca de dízimos, acerca de ofertas, e sejamos obedientes a Ti, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, muito legal estar aqui mais uma vez para o nosso culto Alcance Jovem Pinhais. E eu quero, de certa forma, dar continuidade ao que nós falamos na semana passada, no bate-papo super legal que tivemos aqui com o pastor André. Algo que ficou muito claro para mim, e eu tenho certeza que fica claro para nós, é que existe uma lacuna, existe uma brecha, existe uma falha entre o que nós queremos fazer, entre o que nós sabemos que nós devemos fazer e entre aquilo que nós realmente fazemos. E na maioria das vezes essa falha, essa lacuna, o resultado disso, na maioria das vezes, se torna um sentimento de fracasso. E como a gente lidar com isso? Como que a gente lida com essa brecha entre o que a gente quer, entre o que a gente deve fazer e entre o que a gente realmente faz? É sobre isso que eu queria conversar nessa noite com vocês. Eu queria que você abrisse a sua palavra aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, a palavra diz assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Abaixe sua cabeça um minuto, por favor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra.
Muito obrigado pelo poder que existe na Tua palavra. Minha oração é que nessa noite nós possamos ser transformados por ela. A minha oração é que nessa noite a nossa fé, ela possa crescer a partir da Tua palavra. Que nós possamos responder aquilo que o Senhor tem nos comunicado por ela. Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua palavra venha em nós e separe espírito, alma, corpo, e nós possamos seguir o que a Tua palavra está nos ensinando no espírito. Possamos responder aquilo que o Senhor já tem nos comunicado, Deus, em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, galera, essa brecha, essa lacuna, essa falta que existe entre o que nós sabemos que temos que fazer, o que nós queremos fazer e na prática o resultado a gente não faz, a gente na verdade faz exatamente o contrário, ou seja, a gente não consegue fazer o que a gente gostaria e sabe que precisa fazer. Esse fato, ele se agrava nesse tempo de isolamento, né? A gente percebeu nas conversas que tivemos aqui na semana passada como isso está mais latente nas nossas vidas nesses dias de isolamento. E isso se dá em todos os aspectos da nossa vida, a gente percebe isso em todos os âmbitos da nossa vida e com certeza no nosso relacionamento com Deus. E a verdade é que tudo começa a partir do nosso relacionamento com Deus. Se ele não existe, ou se ele existe de uma forma equivocada, ou seja, se a gente está errando de alguma forma, se a gente está interpretando mal, de alguma forma, o nosso relacionamento para com Deus, é bem provável, na verdade, com certeza a gente vai ver uma consequência disso em todas as outras áreas da nossa vida, e a gente vai ver essa brecha, essa lacuna ficar cada vez maior, e em consequência disso, um sentimento de fracasso, ansiedade, vai ser uma consequência disso, né? Uma consequência dessa falta. Então, para a gente pensar na solução desse problema, nós temos que pensar na verdadeira causa, nós temos que achar a verdadeira causa. E a verdade, queridos, é que quando a gente procura resolver um problema como esse, a gente acaba encontrando diversas respostas, né? Mas o que eu quero trazer nessa noite é que o problema, ou a análise do problema, ela precisa ser muito mais profunda do que geralmente a gente faz. E é tão óbvio, está tão óbvio na palavra de Deus, mas a gente percebe que na nossa vida a gente não se atenta para isso da forma que nós deveríamos. E querido, o problema original, na verdade o problema para todas as causas, o problema para todos os problemas no mundo, sempre vai ser o pecado. Sempre vai ser o pecado. Sempre que a gente faz uma análise profunda da raiz de todos os problemas, nós vamos sempre perceber que a raiz de tudo isso sempre vai ser o pecado. O pecado, querido, ele fez separação entre nós e Deus, em todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós nos enxergamos, a maneira como nós enxergamos o nosso semelhante, a maneira como nós enxergamos todas as coisas, e a maneira como nós interagimos com a gente mesmo, a maneira como a gente interage com as pessoas, a maneira como a gente interage com as coisas, tudo isso foi afetado pelo pecado. O pecado nos fez separação para com Deus e, consequência disso, todas as áreas da nossa vida foram afetadas. A gente não faz as coisas como a gente deveria fazer, como se tivesse a comunhão com Deus. Então, querido, nós não precisamos de mais um método, nós não precisamos de mais um programa, você não precisa de mais uma estratégia para aprender a resolver os seus problemas. Na verdade, o que nós precisamos é que o nosso relacionamento com Deus seja constantemente restaurado. E, cara, nós podemos dizer que a única forma de restaurar o nosso relacionamento com Deus não é através de programa, não é através de um método, é através do Evangelho. O Evangelho, que é a boa notícia de que nós tivemos o nosso relacionamento com Deus restaurado a partir do sacrifício de Jesus. É disso que nós precisamos. Nós precisamos que o Evangelho atue com poder na nossa vida, para que aí sim a gente veja, em consequência do Evangelho, todas as outras coisas entrarem em harmonia. Por quê?
porque nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado para ver todas as outras coisas entrarem no lugar onde elas deveriam. Então nós podemos dizer, cara, que o evangelho é uma nova forma de enxergar e interagir com a vida. E a minha proposta nessa noite é: troque a lente dos seus óculos pelo evangelho. Troque a lente dos óculos que você enxerga a vida, que você interage com a vida, pelo evangelho, para que você possa interagir e enxergar a vida a partir de Jesus. Você responder a você mesmo a partir de Jesus, você responder às pessoas, às coisas e às circunstâncias a partir de Jesus Cristo. E nesse texto que nós lemos, nós vamos enxergar 3 formas de como o evangelho nos ajuda a enxergar a vida de uma outra forma. Primeira coisa que o evangelho, a partir desse texto, nos ensina: troque a lente dos seus óculos e encontre o verdadeiro prazer. Vou repetir. Troque a lente dos seus óculos e encontre o verdadeiro prazer. O texto ele começa nos dizendo assim, ó: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todos nós temos demandas de prazer. O ser humano foi feito baseado nisso, em encontrar prazer, em ter uma demanda de contentamento. Nós queremos e nós precisamos ser satisfeitos. E cara, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, as coisas desse mundo, as coisas que regem esse mundo, as coisas criadas nesse mundo, elas foram criadas, parece que elas foram criadas para nos oferecer prazer, nos oferecer contentamento, nos oferecer um sentimento de satisfação a todo momento. E é como se nunca fosse suficiente, nós sempre vamos precisar de mais para que a nossa satisfação seja completa, para que o nosso sentimento de prazer e de contentamento ele seja satisfeito. Agora, o grande problema é que todas essas demandas criadas pelo homem, pelo mundo, elas vão ser incompletas em si mesmo. Todas as demandas de prazer encontradas no mundo, encontradas nas coisas criadas pelo homem, elas vão ser incompletas em si mesmo. Elas vão oferecer para nós, e em determinado momento elas vão alcançar em nós uma satisfação, é o que a gente chama de redenção. Nós vamos encontrar redenção nessas coisas, nós vamos encontrar satisfação, contentamento, mas vai ser só por um tempo. Porque vai chegar em determinado momento que nós não vamos estar satisfeitos e o que nós vamos sempre precisar de mais. E nós nunca vamos encontrar na medida completa. Por quê? Porque nós fomos criados, o nosso senso de prazer foi criado para encontrar isso no nosso Criador. Nós só vamos encontrar um sentimento de prazer que nos vai, que vai trazer uma satisfação completa para nós apenas no nosso Criador. E o texto ele remete a satisfação a uma palavra. Eu quero que você preste atenção nisso. Essa palavra é piedade. O que significa piedade? Piedade significa reverência, significa respeito, significa fidelidade. Um bom exemplo disso é, para a gente descrever isso em uma pessoa, ou em nós mesmos, sabe aquela pessoa que a gente olha e fala assim, cara, esse cara é um religioso. Essa menina aí é religiosa. A gente trata no sentido pejorativo. Por quê? Porque a gente enxerga num religioso uma mentira, uma hipocrisia. Por fora a gente vê uma atitude, mas por dentro a gente sabe que aquilo só está externalizando aquilo, porque dentro dela não tem nada de verdade no que ela está fazendo. Agora, quando a gente fala de piedade, a gente trata da verdadeira religião. É como se a gente olhasse para uma pessoa e soubesse que ela está fazendo aquilo de coração íntegro. É o que a Bíblia nos chama de fazer algo em espírito e em verdade. E a gente pode relacionar isso a uma sensação de prazer. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós vivemos uma vida de piedade, ou seja, quando nós vivemos uma vida de respeito, de fidelidade, de verdadeira reverência,
significa que nós estamos vivendo em piedade, significa que nós encontramos o nosso prazer na pessoa de Jesus Cristo. E olha que interessante isso, não é algo que nós podemos produzir, não é algo que mãos humanas podem criar, não é algo que o seu comportamento pode produzir. Sabe, cara, a religião, ela tenta nos trazer para um relacionamento com Deus baseado naquilo que nós podemos fazer. Agora, o Evangelho, ele nos leva para esse mesmo relacionamento com Deus, mas a partir do que Deus fez por nós. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que esse texto nos ensina, é que nós precisamos encontrar prazer naquilo que fazemos para Deus. E isso se dá através da piedade. E cara, isso não é algo que você possa produzir. O texto diz que é desejo de Deus nos prover esse lugar. É o poder de Deus que nos leva a viver uma vida de piedade, uma vida de reverência, uma vida de respeito, a uma vida de fidelidade, a uma vida onde nós encontramos prazer em Cristo Jesus. Nós encontramos prazer nas coisas realizadas em Cristo Jesus, na minha e na sua vida. E cara, viver por essa perspectiva é olhar para as coisas criadas e encontrar o sentido de Cristo. Então, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para mim, quando eu olho para as coisas, eu vou olhar a partir da perspectiva de Jesus. Eu vou encontrar prazer naquilo que eu estou fazendo, eu vou encontrar prazer naquilo que eu estou realizando. Eu queria que você nesse momento fizesse um pequeno exercício onde você está agora e começasse a analisar as coisas que você encontra prazer. Você vai concordar comigo que todas essas coisas elas vão oferecer um prazer momentâneo. Você sempre vai precisar de mais. Agora, quando nós convertemos a nossa sensação de prazer em Cristo Jesus, aí sim vai vir uma sensação de realização, de satisfação completa. Por quê? Porque nós fomos criados para sentir prazer, para ter a nossa sensação de prazer completas em Cristo Jesus. E isso significa viver em piedade. É isso que o texto nos ensina primeiramente. Então, a primeira maneira de fazer com que o Evangelho mude a nossa perspectiva de vida é: troque a lente dos seus óculos e encontre o verdadeiro prazer. O Evangelho vai fazer com que você encontre prazer na piedade, na presença de Jesus. Segundo lugar, troque a lente dos seus óculos para que você possa ser transformado pela glória de Deus. Vou repetir. Troque a lente dos seus óculos para que você possa ser transformado pela glória de Deus. Olha o que o texto nos ensina. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cara, a palavra nos ensina que o propósito máximo da criação é manifestar a glória de Deus. Isso significa que eu e você fomos criados para isso. Se você tem dúvidas a respeito do porquê você foi criado ou para que você foi criado, está aqui a resposta. Eu e você fomos criados para manifestar a glória de Deus. E o que isso quer dizer? Cara, manifestar a glória de Deus significa dar importância ao que é eterno. Dar importância àquilo que não vai passar, aquilo que vai sempre ser, aquilo que é eterno. A palavra nos ensina que a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Agora para pensar na sua vida, vamos parar aqui para pensar nas nossas vidas, ao que nós temos dado importância. Ao que nós temos dado importância nas coisas que nós fazemos. Será que nós mostramos importância com a nossa vida a coisas passageiras ou a coisas que são eternas? Cara, pensa comigo, uma das maiores tragédias do ser humano, uma das maiores tragédias que nos envolvem é valorizar coisas passageiras e se entediar com coisas eternas. Agora, eu não quero trazer peso ao seu coração falando isso, por quê? Porque isso faz parte da natureza humana, da natureza caída. A nossa tendência humana sempre vai ser valorizar coisas passageiras e se entediar com coisas eternas. Agora, o que o Evangelho faz com as nossas vidas é ressignificar isso, é inverter essa posição para que, a partir da glória de Deus, a partir do entendimento do que é a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, nós vamos passar a dar importância ou valorizar aquilo que é eterno. Para e pensa, cara, quando a gente faz uma análise bem rápida sobre as coisas que a gente faz, a gente valoriza tanto
coisas passageiras e se entendia com coisas eternas. Eu estava pensando aqui e eu lembrei da ocasião que o Corinthians ele foi campeão mundial, acho que foi em 2012. E eu lembro que nas reportagens mostravam pessoas que abandonavam o seu emprego, abandonavam a sua família, fazia sacrifícios enormes que vão levar aí metade da sua vida pagando para poder assistir o Corinthians ser campeão em outro país. Eu penso na sensação que essas pessoas tiveram de estar lá, de repente foi até legal aquilo, mas a que preço? A que preço as pessoas fizeram isso para ver um time de futebol ser campeão em outro país? Sabe, querido, e isso foi só um exemplo. Se a gente for aqui elencar aqui outras formas de valorizar coisas passageiras, a gente vai colocar na lista muitas coisas. O tempo que a gente perde nas redes sociais, o tempo que a gente perde investindo as nossas vidas em coisas que não vão trazer um benefício eterno para as nossas vidas. Eu não estou falando que é errado em si mesmo você fazer essas coisas. Agora, que nós temos que pensar diante da palavra de Deus, diante daquilo que a Bíblia nos ensina, aonde essas coisas estão em níveis de prioridade para nós. Será que nós estamos priorizando coisas eternas ou será que nós estamos priorizando coisas passageiras? Esse tempo de isolamento faz a gente perceber isso de maneira muito mais... a gente pode perceber isso de maneira muito maior nas nossas vidas. Para e pensa, cara, nesse tempo de isolamento, quais as coisas eternas que você tem valorizado na sua vida e quais as coisas passageiras que estão sendo valorizadas. E como eu falei, a nossa inclinação humana é para isso. Nós precisamos do poder do Evangelho para que essa realidade seja invertida. E valorizar a transformação da glória de Deus para as nossas vidas é valorizar as coisas eternas. Olhar a partir do céu, olhar a partir da perspectiva divina, olhar para a terra, olhar para si mesmo, para as coisas e para as pessoas, valorizando o que é eterno, vivendo para o que é eterno. Então, em primeiro lugar, troque a lente dos seus óculos para que você encontre prazer através da piedade. Em segundo lugar, troque a lente dos seus óculos para que você viva a partir da glória de Deus e valorize o que é eterno. Terceiro e último lugar, troque a lente dos seus óculos e viva pela natureza de Deus. O texto ele diz assim, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão que é necessário trazer a cultura do céu para a terra. Certeza que você já ouviu isso, nós cantamos isso nos nossos louvores, né, que se estabeleça a cultura do céu na terra. Quando a gente diz isso, nós não estamos falando algo errado em si mesmo, mas se a gente faz uma análise mais profunda nessa expressão, a gente vai perceber que ela é um pouco incompleta. Por quê, pastor? Porque quando a gente fala de uma mudança de cultura, a gente está falando de uma mudança de comportamento, porque é isso que a cultura faz. A cultura ela muda o comportamento das pessoas. E claro que nós precisamos de mudança de comportamento. Agora, a essência da religião, da religiosidade, no sentido ruim da palavra, vamos dizer assim, é mudar apenas comportamento. Mudar apenas o que é externo. Agora, a essência do Evangelho é transformar o que está dentro de nós. Não mudar apenas o nosso comportamento, mas mudar aquilo que faz realmente o comportamento existir. Então, quando a gente fala de uma mudança de cultura, a gente está falando apenas de uma mudança de comportamento. Nós precisamos de uma mudança de essência. E, querido, a única coisa que muda a nossa essência é uma mudança de natureza. Então nós precisamos de uma mudança de natureza, é isso que o texto está falando, que essas coisas, uma vida de prazer em piedade, uma vida transformada pela glória de Deus, valorizando o que é eterno, vai fazer com que eu e você sejamos participantes da natureza de Deus. E a natureza de Deus muda a nossa essência.
A natureza de Deus vai fazer com que os nossos desejos sejam transformados, vai fazer com que a nossa associação com pessoas seja transformada, vai fazer com que as palavras que saiam da nossa boca sejam transformadas. Por quê? Porque a gente vai viver a partir de uma essência renovada. Aquilo que está dentro de nós vai funcionar de maneira diferente. Aquilo que está dentro do seu coração vai encontrar prazer na pessoa de Deus. Logo vai encontrar prazer nas coisas que vêm do céu. Logo o seu comportamento vai ser alterado. Então perceba aqui, querido, que quando a gente retorna para a nossa essência, porque a nossa essência é do céu. A nossa essência ela é divina. Quando Adão foi criado, o sopro de vida de Deus veio sobre a vida dele. O Espírito Santo foi colocado sobre a vida dele. Quando eu e você passamos a viver a partir da perspectiva de Jesus, o que a palavra diz? A palavra diz que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele devolve a nossa essência vem do céu, então nós passamos a viver a partir da natureza divina, e essa natureza é vivida em espírito. Nós precisamos voltar a viver em espírito, a valorizar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para fazer com que a nossa natureza seja alterada. Não apenas a nossa cultura, que muda os nossos comportamentos, mas a nossa natureza, que transforma a nossa essência. Perceba, querido, que eu falei aqui de 3 formas de fazer com que o Evangelho renove a nossa visão de mundo, renove a nossa forma de enxergar as coisas. A minha oração é para que nesses dias você encontre prazer na pessoa de Jesus Cristo através de uma vida de piedade. A minha oração é para que nesses dias você seja transformado pela glória de Deus, para que você comece a valorizar o que é eterno, não o que é passageiro. E a minha oração é para que a sua natureza seja transformada a partir da natureza divina, para que a sua essência seja transformada. Nós falamos aqui de uma renovação que começa de dentro para fora. Nesses dias, passe a analisar o que está dentro do seu coração. Ore para que Deus traga ao seu coração arrependimento pelo que você tem feito ou não tem feito. E olhe a partir da perspectiva que vem do céu. A partir do que o Evangelho está fazendo em mim, através de mim, através de você. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito melhor do que nós entramos. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar por isso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, muito obrigado pela ação da Tua palavra nas nossas vidas. E nós aprendemos hoje aqui, Deus, que o verdadeiro problema que existe em nós e sempre vai ser o pecado, ou a nossa separação para com o Senhor. E nós somos gratos porque o Senhor já proveu tudo o que nós precisamos para que o nosso relacionamento contigo fosse restaurado. Isso se dá através do sacrifício de Jesus naquela cruz. É o poder do Evangelho atuando nas nossas vidas. Pai, eu oro para que esse poder encontre agora a vida dos meus irmãos, para que à luz desse texto que nós lemos aqui, Senhor, nós possamos encontrar o nosso prazer em Ti, Jesus, através de uma vida de piedade, para que nós possamos, Senhor, ser transformados pela Tua glória e valorizar o que é eterno. E Deus, para que a nossa natureza mude, para que a nossa natureza seja transformada, nós possamos participar da Tua natureza que é divina e a nossa essência seja transformada, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, que você possa encontrar sentido para a sua vida, sentido para as coisas que você tem feito e realizado através do Evangelho, que tem poder para nos curar, que tem poder para restaurar a nossa comunhão para com Deus. Amém? Nós, a partir de amanhã, nós continuamos com os nossos cultos online, às 10 horas, às 10 e às 18 horas. Nos encontramos aqui pelo nosso canal no YouTube. Fica ligado nas nossas redes sociais, @Alcance Jovem Pinhais, para saber o que está rolando e saber quando nós retornamos. Eu tenho certeza que vai ser em breve. Deus abençoe a sua vida.